Imagine ligar a televisão em pleno horário nobre e ver aquele rosto que marcou gerações. O galã, o mocinho das novelas mais emocionantes da última década, o ator que arrancava suspiros das fãs e que parecia ter a vida perfeita. Carreira de sucesso, fama, dinheiro, capas de revista, entrevistas, tapete vermelho, mas por trás de todo o brilho, havia uma sombra. Um segredo profundo, guardado a 7 chaves, capaz de abalar sua imagem e mudar para sempre a forma como o Brasil o enxergava. Um segredo que durou nada menos do que 15 anos. Sim, por todo esse tempo, ele viveu entre os holofotes e os aplausos, enquanto escondia algo que ninguém jamais imaginaria, e a existência de um filho. E não era qualquer ator. Estamos falando de Rafael Monteiro, um nome fictício, mas que poderia ser o de qualquer estrela das nossas novelas. Rafael foi o típico garoto de origem simples que conquistou o país. Saído do interior, carregava na bagagem apenas sonhos e uma determinação quase teimosa. Começou pequeno, fazendo figuração, até que um diretor enxergou nele algo especial, carisma, talento e aquele brilho nos olhos que não se compra. Logo vieram os primeiros papéis de destaque, e em questão de poucos anos, Rafael já era considerado um dos maiores galãs do Brasil. Seu sorriso estampava capas de revistas, sua presença nas novelas garantia altos índices de audiência. O país inteiro parecia acompanhar cada passo dele, dos romances na ficção, os escândalos inventados pela imprensa e até os rumores de relacionamentos na vida real. Mas, entre tantas notícias e capas de jornal, havia um capítulo que ninguém conhecia. Um capítulo que Rafael nunca quis expor, talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por não saber lidar com a pressão de uma vida pública. Esse capítulo escondido tinha nome, tinha rosto e tinha sentimentos. Era um filho. Um menino que cresceu sem o pai, sem saber que aquele homem famoso, admirado por milhões, também carregava o mesmo sangue que corria em suas veias. Agora, imagine por um segundo 15 anos de vida escondida, silenciada, apagada das manchetes. 15 anos em que a criança crescia, perguntando para si mesma por que não tinha um pai presente. 15 anos em que Rafael, entre uma gravação e outra, tentava empurrar esse segredo para o canto mais escuro da memória. Mais segredos, cedo ou tarde, vêm à tona. E a história que você vai ouvir agora é de arrepiar, porque vai muito além de um escândalo. É uma história sobre escolhas, sobre culpa, sobre a pressão de ser um ídolo e, acima de tudo, sobre o poder da verdade. Antes de chegarmos ao momento da grande revelação, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender quem foi Rafael Monteiro antes da fama. Rafael nasceu em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Filho de um mecânico e de uma costureira, cresceu em uma casa simples, mas cheia de sonhos. Ainda criança, já mostrava talento para contar histórias. Era ele quem organizava teatrinhos na escola, quem imitava os professores e arrancava risadas dos colegas. Mas não era só carisma. Rafael tinha um desejo imenso de crescer na vida, de dar uma vida melhor para os pais. Enquanto os amigos sonhavam em trabalhar na lavoura, no comércio local ou seguir os passos dos pais, ele tinha um desejo diferente e queria ser artista. Quando completou 18 anos, juntou as economias que conseguiu trabalhando em bicos e partiu para o Rio de Janeiro. A família não entendia muito bem sua decisão, mas o apoiava. Se é isso que você quer, vá atrás, dizia a mãe, com lágrimas nos olhos. Os primeiros anos foram difíceis. Rafael chegou a dormir em pensões baratas, dividindo o quarto com desconhecidos, enfrentou a fome, a solidão e até o preconceito de quem não acreditava em seu talento. Mas cada teste que fazia, cada não que ouvia, só aumentava sua vontade de continuar. Até que, em uma tarde chuvosa, tudo mudou. Ele participava de uma seleção para uma pequena participação em uma novela. Mal tinha dinheiro para a condução, mas não desistiu.
Durante o teste, improvisou uma fala que não estava no roteiro e, naquele instante, chamou a atenção do diretor de elenco. Era natural, era intenso, era verdadeiro. Ali nascia uma estrela. Rafael começou com papéis pequenos, mas logo ganhou espaço. Sua beleza chamava atenção, mas foi seu talento que garantiu a ascensão. Aos 25 anos, já era protagonista. Aos 30, seu nome estava entre os mais disputados da TV brasileira. Ele vivia o auge. Convites para eventos, campanhas publicitárias, entrevistas em programas de domingo, todos queriam um pedaço de Rafael Monteiro. E junto com a fama, veio também o assédio. Fãs gritavam por ele nas portas dos estúdios, cartas chegavam aos montes, mulheres declaravam amor nas redes sociais. Rafael era visto como o homem perfeito, um bonito, talentoso, carismático e rico. Mas a verdade é que, por trás de toda aquela imagem, havia um jovem ainda tentando entender quem era. A fama pode ser doce, mas também é cruel. Ela cobra, ela sufoca, ela aprisiona. E foi nesse turbilhão de sucesso que Rafael viveu um romance que mudaria para sempre sua vida. No auge da juventude, antes de ser o galã das novelas, Rafael conheceu uma jovem chamada Helena Duarte. Ela não era famosa, não estava nos holofotes. Trabalhava em uma produtora de vídeo, sonhava em ser cineasta, e cruzou o caminho de Rafael em uma festa de amigos em comum. Foi paixão imediata. Helena se encantou com o jeito simples dele, tão diferente do glamour que já começava a cercá-lo. Rafael, por sua vez, encontrou em Helena um porto seguro, alguém que o fazia lembrar de sua vida no interior, de suas raízes. O relacionamento foi intenso, mas também conturbado. Rafael já começava a ser disputado pela imprensa, e Helena não se acostumava com a invasão constante em sua vida. Os dois brigavam muito, mas sempre acabavam voltando. Até que, um dia, Helena descobriu que estava grávida. A notícia caiu como uma bomba. Rafael, ainda em ascensão, entrou em pânico. Como assumir uma criança naquele momento, quando sua imagem estava sendo construída como a de um solteiro irresistível, desejado por todas? A revelação poderia colocar tudo a perder. E foi aí que nasceu o segredo. Rafael pediu a Helena que não tornasse público. Prometeu ajudar financeiramente, prometeu estar presente de alguma forma, mas implorou para que aquilo não viesse à tona. Helena, magoada, aceitou em silêncio. Mas dentro dela, crescia não só uma vida, crescia também a sensação de abandono. E assim, nasceu Lucas Duarte Monteiro, o filho secreto de um dos maiores galãs do Brasil. Lucas nasceu em uma madrugada chuvosa de setembro. Enquanto as ruas do Rio de Janeiro dormiam, em um pequeno hospital de bairro, o choro de um bebê ecoava pelos corredores. Era o primeiro filho de Helena, mas também era o filho que Rafael não podia assumir. Helena olhava para o pequeno nos braços e sentia uma mistura de emoções que quase a sufocava. Orgulho, medo, amor e também uma solidão imensa. Porque, embora Rafael tivesse prometido ajudá-la, ele não estava ali. Enquanto ela encarava a dor e a responsabilidade de trazer uma vida ao mundo, Rafael estava em frente às câmeras, gravando uma das cenas que o consagrariam como galã nacional. O contraste não poderia ser maior, de um lado, o brilho da televisão, o do outro, a realidade crua de uma mulher dando à luz sozinha. Helena registrou o bebê como Lucas Duarte, mantendo apenas seu sobrenome. Não havia coragem de colocar o Monteiro ou sem que Rafael estivesse disposto a assumir de verdade. Os primeiros meses foram um desafio. Helena conciliava o trabalho com a maternidade, enquanto se virava para pagar contas e dar uma vida digna ao filho. Rafael ajudava financeiramente em segredo, enviando quantias para garantir que nada faltasse, mas nunca aparecia em público. Suas visitas eram rápidas, escondidas, quase sempre cheias de desculpas.
Eu não posso ser visto aqui, Helena, você entende, não entende? Dizia ele, nervoso, olhando para os lados como se tivesse medo de que alguém o reconhecesse. Helena entendia, mas ao mesmo tempo não entendia. O que havia de tão vergonhoso em amar o próprio filho? O que poderia ser mais importante do que estar presente nos primeiros passos, nas primeiras palavras, nos primeiros sorrisos? E assim, os anos foram passando. Helena se mostrou uma mãe guerreira. Trabalhava durante o dia e estudava à noite, sempre tentando dar o melhor ao filho. Lucas crescia saudável, cheio de energia, mas carregava no olhar uma pergunta silenciosa: cadê meu pai? Helena evitava falar mal de Rafael. Nunca quis manchar a imagem dele diante do filho. Mas também não sabia como explicar a ausência. Dizia apenas: o papai trabalha muito, meu amor. Um dia ele vai te ver mais. Lucas aceitava, mas no fundo guardava uma dor que só aumentava com o tempo. Nos aniversários, sempre havia um vazio. Helena enchia a casa de balões, convidava amigos da escola, mas o lugar ao lado dela na mesa principal permanecia vazio. E Rafael? Ele continuava vivendo seu auge. Cada novela era um sucesso, cada personagem mais apaixonante que o anterior. Nas entrevistas, dizia que era um homem livre, sempre com um sorriso sedutor. O público o amava. As revistas de fofoca inventavam romances. E ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava que, longe dos holofotes, ele era pai de um menino que crescia sem seu sobrenome. No início, Rafael conseguia se enganar. Dizia a si mesmo que estava protegendo o filho, evitando que ele sofresse com a exposição da mídia. Convencia-se de que dar dinheiro era suficiente. Mas, com o tempo, a consciência começou a pesar. Cada vez que via uma criança no colo de um colega de elenco, cada vez que gravava cenas de paternidade em novelas, o rosto de Lucas surgia em sua mente. Ele lembrava das poucas vezes em que segurou o filho ainda bebê, do olhar curioso, dos dedinhos pequenos apertando sua mão. E então vinham as perguntas. Será que ele já anda de bicicleta? Será que ele já aprendeu a ler? Será que ele sabe quem eu sou? Essas dúvidas o atormentavam, mas ele continuava preso ao medo. O medo de perder contratos, de decepcionar fãs, de ser julgado. Rafael era prisioneiro da própria imagem. Lucas crescia inteligente e sensível. Sempre foi um garoto observador, daqueles que percebem mais do que dizem. E, com o tempo, começou a notar os olhares da mãe quando o assunto pai surgia. Mamãe, por que eu não tenho pai como os meus amigos? Perguntou um dia, já com 7 anos. Helena engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Respondeu com a voz trêmula. Você tem, sim, meu filho. Ele só não pode estar aqui agora. Mas ele existe, e ele te ama. Lucas acreditava por alguns instantes, mas logo a realidade voltava. Na escola, nas festinhas, nos trabalhos em grupo, sempre havia a pergunta: viu seu pai? Ele inventava histórias, dizia que o pai trabalhava em outro país, que não podia estar presente. Mas, no fundo, carregava um vazio que nenhuma mentira preenchia. Enquanto isso, Rafael brilhava. Já havia conquistado prêmios, era convidado para estrelar filmes, campanhas publicitárias milionárias, capas de revistas. Sua vida parecia perfeita. Mas nos bastidores, a consciência doía. Às vezes, ele pensava em assumir tudo. Queria gritar para o mundo que tinha um filho. Mas, em seguida, lembrava dos contratos com marcas que vendiam a imagem de solteiro cobiçado, dos executivos de emissora que preferiam manter a aura de galã disponível. E então recuava. Mais um dia, mais uma semana, mais um ano escondendo a verdade.
Quando Lucas tinha 10 anos, pediu um presente especial de aniversário. Mamãe, eu não quero brinquedo. Eu só queria conhecer o meu pai. Helena, com o coração apertado, tentou organizar um encontro. Ligou para Rafael, implorou para que ele aparecesse, nem que fosse por alguns minutos. Rafael prometeu. Disse que daria um jeito. Mas, no dia marcado, não apareceu. Lucas passou horas olhando para a porta, esperando. No fim da festa, perguntou com a voz baixa. Ele esqueceu da gente, né, mamãe? Helena tentou sorrir, mas as lágrimas entregavam a verdade. A partir desse dia, a ferida de Lucas só aumentou. Ele já não acreditava nas promessas. Começou a guardar mágoas, a criar um muro em volta do coração. Do outro lado, Rafael também sofria. Após faltar ao encontro, chorou sozinho em seu apartamento luxuoso. Olhou para o espelho e se perguntou quem realmente era. O galã das novelas ou o homem que não tinha coragem de assumir o próprio filho? E cada vez que subia no palco para receber aplausos, sentia um vazio que nada preenchia. O tempo passava, mas os segredos têm prazo de validade. E a vida sempre encontra um jeito de trazer a verdade à tona. No caso de Rafael, esse momento estava se aproximando. Aos poucos, pessoas próximas começaram a desconfiar. Um colega de elenco viu Rafael entregar um envelope para Helena em um café discreto. Um fotógrafo flagrou uma troca estranha de olhares entre ele e Lucas. As peças começavam a se mover. E, sem que Rafael percebesse, a verdade estava prestes a explodir. O tempo não para. Os anos que para Rafael pareciam voar entre gravações, viagens e premiações, para Lucas eram longos, silenciosos, cheios de perguntas sem resposta. E, quando a adolescência chegou, com ela veio a fase mais turbulenta da vida de qualquer jovem, a busca por identidade. Lucas já não era mais um menino ingênuo. Aos 13 anos, seu olhar denunciava a maturidade precoce. Ele havia aprendido cedo que não podia contar com o pai, mas também não conseguia simplesmente esquecer. O vazio estava lá, latejando como uma ferida aberta. Helena sempre evitou que Lucas assistisse novelas em que Rafael atuava. Mas isso era impossível. Rafael era onipresente. Estava em comerciais, programas de auditório, revistas nas bancas. Um dia, durante um intervalo da novela das 9, Lucas viu o rosto de Rafael em um anúncio de perfume. O galã sorria, rodeado de glamour, enquanto narrava frases sobre amor e intensidade. Lucas ficou paralisado diante da TV. Mamãe, disse, sem tirar os olhos da tela, ele parece comigo. Helena gelou. Tentou desconversar, mas era tarde demais. Lucas já havia notado. O formato do rosto, o jeito do sorriso, até o tom dos olhos, ele se reconhecia naquele homem. Ele é meu pai, não é? Perguntou, direto, com a firmeza de quem já não era mais criança. Helena hesitou por alguns segundos, e naquele silêncio a resposta já estava dada. Sim, filho. Disse, por fim, com lágrimas nos olhos. Rafael é seu pai. Lucas não chorou. Não gritou. Apenas ficou em silêncio. Mas dentro dele, algo mudava para sempre. Nos meses seguintes, Lucas começou a mudar. Antes era estudioso, calado, mas respeitoso. Agora, parecia carregar uma raiva contida. Passava horas trancado no quarto, escrevendo em cadernos que nunca mostrava para ninguém. Na escola, começou a enfrentar provocações. Alguns colegas, que sempre o acharam parecido com Rafael Monteiro, começaram a fazer piadas. E aí, Lucas, quando é que seu pai famoso vai te reconhecer? Vai pedir autógrafo dele ou pensão?
Lucas fingia não ligar, mas cada palavra era como uma faca. Ele odiava sentir que vivia nas sombras de alguém que nunca esteve presente. Helena tentava conversar, mas Lucas já não se abria. A relação dos dois, antes tão próxima, começou a se desgastar. Enquanto isso, Rafael seguia sua vida pública impecável. Mas nos bastidores, cada vez mais se sentia cercado. Aos 35 anos, já era considerado um dos maiores atores do Brasil. Tinha respeito da crítica, contratos milionários, fãs leais. Mas, ao mesmo tempo, os rumores começaram a circular em colunas de fofoca. Primeiro, discretas notas: o galã teria filho secreto fora do casamento? Depois, manchetes maiores: Rafael Monteiro é acusado de esconder paternidade. Rafael desmentia todas, claro. A equipe de assessoria trabalhava dia e noite para apagar incêndios. Mas ele sabia que era questão de tempo até que alguém juntasse as peças. E, a cada nova notícia, a pressão aumentava. O destino tem um jeito cruel de colocar as pessoas frente a frente. Em um fim de semana qualquer, Rafael saiu para almoçar em um restaurante discreto no Leblon. Não esperava ser reconhecido, mas logo os clientes começaram a cochichar. Ele estava acostumado. O que ele não esperava era ver, do outro lado do salão, um adolescente que parecia seu reflexo mais jovem. Lucas estava ali, com alguns colegas de escola. Os olhares se cruzaram. Rafael ficou paralisado. Lucas, por sua vez, manteve o olhar firme, quase desafiador. Era como se dissesse: eu sei quem você é. A tensão era palpável. As pessoas em volta comentavam baixinho: ele não parece demais com o Rafael? Igualzinho. Deve ser parente. Rafael saiu às pressas, sem terminar o almoço. Mas aquele encontro seria apenas o primeiro sinal de que o segredo estava ruindo. Após esse episódio, Helena começou a receber ligações de jornalistas. Alguns a seguiam na rua, outros tentavam oferecer dinheiro em troca de informações. Eu não quero fama, não quero escândalo, dizia ela a uma amiga. Só quero proteger meu filho. Mas já não havia como controlar. As redes sociais começaram a pipocar com fotos comparando Lucas e Rafael. A semelhança era gritante. E Lucas, pela primeira vez, não negou. Não confirmou, mas também não negou. Com 15 anos, Lucas já não aceitava o silêncio. Começou a se rebelar contra a mãe. Você protegeu ele esse tempo todo, mas quem me protegeu de crescer sem pai? Helena, magoada, não sabia como responder. A verdade é que ela também estava cansada. 15 anos de segredos, de olhares desconfiados, de criar desculpas. E Rafael? Do outro lado, ele se via cada vez mais acuado. Sua carreira estava prestes a sofrer um golpe que poderia mudar tudo. O que Rafael não sabia é que Lucas já começava a planejar algo. Guardava recortes de jornais, entrevistas antigas, fotos que comparavam os dois. Escrevia longos textos sobre sua vida sem pai, como se estivesse preparando um manifesto. Era apenas questão de tempo até que essa verdade fosse gritada para o mundo. E Rafael, o galã das novelas, teria que enfrentar não apenas a imprensa, mas a maior de todas as dores: o olhar nos olhos de um filho que cresceu sentindo-se rejeitado. Não existe segredo que dure para sempre. E o de Rafael Monteiro, guardado a ferro e fogo por 15 anos, estava prestes a ser arrancado das sombras. Tudo começou com uma foto. Um paparazzo, famoso por perseguir celebridades nas praias do Rio, conseguiu capturar um clique aparentemente banal: Rafael Monteiro entrando em um café de bairro, em plena tarde de terça-feira. Nada demais, até que, segundos depois, uma mulher e um adolescente saíram pela porta dos fundos.
A mulher era Helena. O adolescente era Lucas. O fotógrafo, curioso, fez mais registros. Comparou os traços do menino com os de Rafael. O resultado era gritante. Olhos, boca, expressão era como olhar para uma versão mais jovem do galã. Ele não teve dúvidas e havia tropeçado em uma bomba. Dias depois, uma revista de fofoca estourou a manchete. Exclusivo, Rafael Monteiro esconde filho secreto há 15 anos. Na capa, a foto de Rafael ao lado de Lucas, com um círculo vermelho destacando as semelhanças. Em letras garrafais, a frase que ninguém esperava ler. O país parou. As bancas se esgotaram em poucas horas. Os programas de televisão começaram a debater. Nas redes sociais, o nome de Rafael ficou entre os mais comentados. Como assim, ele tem um filho? Será verdade ou invenção? Se for real, por que esconder tanto tempo? A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Helena foi pega de surpresa. Não deu entrevista, não quis falar com ninguém. Mas sua casa foi cercada por repórteres, vizinhos curiosos, câmeras apontadas para cada janela. Lucas, por sua vez, sentiu uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha de ter sua vida exposta sem querer. Alívio porque, finalmente, a verdade não era mais apenas um segredo sussurrado no escuro. Eu nunca pedi para ser notícia, disse ele, em tom amargo para a mãe. Mas agora o Brasil inteiro sabe. Para Rafael, foi como uma bomba no meio de sua carreira. No mesmo dia em que a revista foi às bancas, ele estava em estúdio, gravando uma cena de novela. Mas não conseguia se concentrar. O diretor percebeu sua falta de foco, e os colegas de elenco cochichavam nos bastidores. Os celulares vibravam sem parar. A imprensa estava em peso na porta da emissora. E os patrocinadores, preocupados com a imagem do galã, começaram a pressionar. Rafael, precisamos de um posicionamento oficial, disse sua assessora, aflita. Se você ficar em silêncio, vai parecer que está confirmando tudo. Rafael tentou negar. Pensou em chamar a história de mentira, acusar a revista de difamação. Mas dentro dele, sabia que negar não apagaria o rosto de Lucas. A semelhança era incontestável. O povo brasileiro é apaixonado por novelas, mas também adora um escândalo. E agora, a vida de Rafael parecia mais um roteiro dramático do que qualquer personagem que ele já interpretou. Alguns fãs se diziam decepcionados. Ele sempre parecia tão perfeito, e agora isso? Como pode esconder um filho por tantos anos? Outros tentavam defendê-lo. Talvez tenha seus motivos. A imprensa sempre exagera. Mas a verdade é que o julgamento era implacável. Programas de fofoca exploravam cada detalhe. Antigos colegas davam entrevistas enigmáticas. Ele sempre foi reservado. Já havia rumores nos bastidores. E cada nova fala só aumentava a pressão. Durante dias, Rafael se trancou em casa. Evitava sair, não atendia ligações, não dava entrevistas. Ficava horas encarando o próprio reflexo no espelho. Lembrava-se de quando Lucas nasceu, de como segurou o bebê nos braços pela primeira vez. Lembrava-se da promessa que fez a Helena de estar presente, mesmo em segredo. Lembrava-se, principalmente, de todas as vezes que faltou aos aniversários, às festas escolares, aos encontros que nunca aconteceram. Agora, tudo estava diante dele. Não havia mais como fugir. Foi então que Helena, cansada de ver o filho exposto sem defesa, tomou uma decisão. Ligou para Rafael. A voz estava firme, diferente da jovem apaixonada de anos atrás. Você precisa assumir, Rafael. Por mim, por ele, por você mesmo.
Chega de mentiras. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, com a voz embargada: Eu não sei como fazer isso. Comece falando a verdade. Disse Helena, antes de desligar. Dias depois, em rede nacional, Rafael Monteiro apareceu diante das câmeras. Não estava maquiado, não havia cenário glamouroso, apenas ele e sua verdade. Durante muitos anos, carreguei um segredo que me envergonha. Começou, a voz trêmula. Tenho um filho. O nome dele é Lucas. E sim, eu errei em não assumir isso antes. O Brasil inteiro parou para assistir. Alguns choraram, outros criticaram, mas ninguém ficou indiferente. Eu não quero mais viver de aparências. Continuou ele. Quero ser, antes de tudo, pai. A revelação caiu como uma bomba. Patrocinadores cortaram contratos, a emissora suspendeu temporariamente suas gravações. Mas, ao mesmo tempo, muitos fãs enviaram mensagens de apoio. Pelo menos ele assumiu. É tarde, mas nunca é tarde demais para ser pai. E, no meio de todo esse turbilhão, estava Lucas. O garoto que, de repente, deixou de ser anônimo e passou a ser o filho secreto mais famoso do Brasil. Após o pronunciamento em rede nacional, o Brasil parecia dividido. Para alguns, Rafael Monteiro havia cometido o maior erro da vida, de esconder um filho por 15 anos. Para outros, a coragem de assumir em público merecia respeito. Mas, acima de qualquer opinião, havia algo que ninguém podia negar, agora não havia mais volta. O segredo estava exposto. O mundo sabia. O filho tinha nome. E Rafael já não podia mais se esconder atrás de contratos ou personagens. Era hora de encarar a realidade. Nos dias seguintes à revelação, Rafael não saiu de casa. Evitava jornalistas, desligava o celular e se refugiava em seu apartamento. Mas, no fundo, sabia que havia algo mais urgente do que a opinião pública, o olhar nos olhos do filho. Lucas, por sua vez, vivia um turbilhão. Passará anos esperando esse reconhecimento, mas quando ele finalmente chegou, não foi como sonhara. Não houve abraço, nem carta, nem visita surpresa. Houve manchetes, câmeras, debates em programas de TV. Ele não era apenas um adolescente com um pai ausente. Agora, era notícia. Helena percebia a angústia no olhar do filho. Queria protegê-lo, mas sabia que, dessa vez, não poderia evitar o confronto. Lucas, disse ela, em uma noite silenciosa, sentada ao lado dele na pequena sala de casa, seu pai quer te ver. Lucas suspirou fundo. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o chão. Depois respondeu, seco. Agora ele quer, né? Helena segurou sua mão. Talvez ele nunca tenha tido coragem antes. Mas agora é diferente. Lucas não respondeu. Mas no fundo, por trás da mágoa, havia uma chama de curiosidade. Ele queria, sim, ver Rafael. Queria perguntar, gritar, ouvir, talvez até perdoar. O encontro foi marcado em um lugar simples e a própria casa de Helena. Nada de restaurantes luxuosos, nada de câmeras. Apenas pai, mãe e filho. Rafael chegou cedo. Estava nervoso como nunca antes. As mãos tremiam, o coração acelerado. Era estranho, ele já havia enfrentado palcos, câmeras, multidões gritando seu nome. Mas, naquele momento, se sentia pequeno, vulnerável, como se tivesse 18 anos de novo. Quando a porta se abriu, Rafael viu Lucas diante dele. E foi como olhar para um espelho. O adolescente tinha seu sorriso, seus olhos, até a maneira de cruzar os braços parecia idêntica.
Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio era pesado, quase insuportável. Foi Lucas quem quebrou a barreira. Então, você existe mesmo. Rafael sentiu as palavras como um soco. Engoliu em seco, respirou fundo e disse: Eu sempre existi, filho. Só que eu falhei com você. A conversa foi dura. Lucas despejou anos de mágoa. Você sabe como foi crescer sem pai? Você sabe quantas vezes eu inventei histórias para não passar vergonha na escola? Quantas vezes esperei você aparecer e você não veio? Rafael ouvia calado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que errei, disse ele, com a voz embargada. Eu tive medo. Medo de perder minha carreira, medo de decepcionar as pessoas. Mas a verdade é que eu só decepcionei você. Lucas quis retrucar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Vê-lo ali, chorando, não como o galã das novelas, mas como um homem arrependido, abalava suas defesas. No fim, não foram as palavras que selaram aquele momento. Foi o silêncio. Foi a lágrima que caiu dos olhos de Lucas, seguida de um passo hesitante em direção ao pai. Rafael abriu os braços, incerto se seria aceito. E, para sua surpresa, Lucas se deixou envolver. Um abraço. Simples, mas carregado de tudo o que havia sido perdido. 15 anos de distância, de silêncio, de ausência. Um abraço que dizia: eu sofri, eu te odiei, mas eu ainda te quis aqui. Helena, emocionada, assistia de longe. Não havia vitória, não havia derrota. Apenas um começo. Nos dias seguintes, Rafael começou a visitar Lucas com frequência. Levava livros, jogos, perguntava sobre a escola, tentava conhecer os detalhes da vida que perdeu. Claro, não era fácil. Lucas ainda guardava ressentimentos. Muitas vezes respondia seco, evitava se abrir. Mas, pouco a pouco, foi permitindo pequenas brechas. Um sorriso tímido, uma história compartilhada, um olhar de cumplicidade. Para Rafael, cada pequeno gesto era uma vitória. Descobrir que o filho gostava de desenhar, que sonhava em estudar cinema, que tinha amigos leais, tudo isso era como redescobrir a própria vida. Enquanto isso, a mídia acompanhava a cada passo. Havia quem duvidasse da sinceridade de Rafael, dizendo que tudo era marketing para limpar a imagem. Outros, porém, viam autenticidade em cada gesto. Mas, para Rafael e Lucas, nada disso importava. O que estava em jogo não era a opinião do Brasil, mas o reencontro de duas vidas. Certo dia, Rafael convidou Helena e Lucas para jantar em seu apartamento. Não havia jornalistas, nem plateia. Apenas uma mesa posta, simples, mas feita com cuidado. Eu não sei cozinhar nada além de macarrão, brincou Rafael, tentando quebrar o gelo. Lucas sorriu pela primeira vez de verdade. Então estamos quites. Eu também não sei. O clima foi leve, ainda que com pausas constrangedoras. Mas havia algo novo no ar, de esperança. Helena observava em silêncio, sentindo que, finalmente, talvez o filho pudesse ter aquilo que ela sempre desejou, um pai de verdade. A reconciliação pública entre Rafael e Lucas havia emocionado muitos brasileiros. A imagem do abraço entre pai e filho correu às redes sociais, e em poucas horas, já era o assunto mais comentado do país. Alguns se comoveram, outros criticaram. Afinal, como um pai pode desaparecer por 15 anos e, de repente, esperar perdão? Mas, longe das câmeras, a vida real era mais complexa. O reencontro não apagava o passado. Era apenas o começo de uma estrada longa, cheia de buracos, curvas perigosas e incertezas. Rafael acreditava que,
depois daquele abraço, as coisas seriam mais fáceis. Que Lucas abriria o coração de vez, que as mágoas evaporariam. Mas logo percebeu que reconstruir uma relação era muito diferente de atuar em uma novela. Não havia roteiro pronto, nem diretor para orientar os gestos. Lucas ainda guardava ressentimentos. Às vezes, evitava atender ligações do pai. Outras vezes, parecia distante durante os encontros, como se testasse a paciência de Rafael. Era como se dissesse, sem palavras, você realmente vai ficar? Ou vai desaparecer de novo? E Rafael entendia. Como cobrar confiança de alguém que ele mesmo havia ferido? Enquanto tentava se aproximar do filho, Rafael também enfrentava a guerra contra a imprensa. Repórteres seguiam cada passo. Fotógrafos escondidos tiravam fotos de pai e filho andando juntos na praia, ou de Lucas entrando no apartamento do ator. As manchetes não perdoavam. Rafael tenta limpar a imagem com aparições ao lado do filho. Lucas parece desconfortável em encontros com o pai. Cada notícia era uma punhalada. Rafael queria provar que sua mudança era sincera, mas, para muitos, tudo parecia encenação. Lucas, por sua vez, sofria ainda mais. Na escola, virou alvo de comentários cruéis. "Olha lá, o filho do galã", diziam alguns, rindo. "Aposto que agora vai aparecer na novela também." Outros eram ainda mais duros. "Se seu pai te quisesse de verdade, não teria te escondido." Lucas fingia não ligar, mas à noite chorava no quarto. Helena era quem mais sentia a dor do filho. "Você precisa protegê-lo", disse ela a Rafael em um telefonema. Ele não pediu nada disso. Rafael ficou em silêncio. Pela primeira vez, entendeu que o preço da fama não recaía apenas sobre ele, mas também sobre o menino que por tanto tempo tentou proteger escondendo. Apesar das dificuldades, Rafael não desistiu. Começou a se fazer presente de formas simples. Ajudava Lucas nos trabalhos da escola, buscava-o de carro em dias de chuva, levava-o ao cinema. Não eram gestos grandiosos, mas para Lucas, cada detalhe tinha peso. Uma noite, depois de assistirem a um filme juntos, Rafael perguntou, tímido: "Você gostou?" Lucas respondeu seco: "Gostei do filme." Mas, ao sair do carro, deixou escapar um sorriso discreto. Era pouco, mas para Rafael, parecia uma vitória. Claro, nem tudo eram acertos. Em uma entrevista ao vivo, Rafael se deixou levar pela emoção e falou mais do que devia. "Quero recuperar o tempo perdido com meu filho. Estamos cada vez mais próximos." A frase parecia bonita, mas soou falsa para Lucas. "Você não pode falar como se já estivesse tudo bem", gritou ele, em casa, revoltado. "Não é você quem decide isso." Rafael tentou se explicar, mas Lucas bateu à porta do quarto. Helena interveio, firme. "Rafael, você precisa entender que não é sobre você parecer bem na televisão. É sobre o Lucas se sentir bem com você." Rafael baixou a cabeça. Estava aprendendo, dolorosamente, que ser pai não era sobre frases bonitas. Era sobre constância. Com o tempo, Rafael começou a perceber que Lucas o testava. Às vezes marcava encontros de última hora, só para ver se o pai apareceria. Outras vezes dizia coisas duras, apenas para medir a reação. Era como se cada gesto fosse uma prova: "Você vai me abandonar de novo ou está aqui para ficar?" E Rafael, mesmo magoado, aceitava cada teste. Aparecia em todos os encontros, suportava as críticas, engolia o orgulho. Sabia que, para conquistar o coração do filho, precisava provar com atitudes. Um dia, Lucas estava jogando futebol na escola.
Rafael apareceu de surpresa, sentado discretamente na arquibancada. Não fez escândalo, não chamou atenção. Apenas assistiu, em silêncio, com um sorriso tímido. Quando o jogo acabou, Lucas procurou a mãe na plateia, mas encontrou Rafael. Por um segundo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não disse nada, apenas acenou de leve. E Rafael entendeu, era a primeira vez que o filho o aceitava de verdade em um momento simples, mas essencial. Rafael também começou a mudar como homem. Descobriu que a fama, os contratos, as novelas, nada tinha sentido se ele não fosse pai. Em entrevistas, parou de usar frases de efeito. Falava menos de si mesmo e mais do filho. Nas redes sociais, deixou de postar apenas fotos glamourosas e passou a compartilhar momentos reais, uma pizza caseira, um jogo de tabuleiro, uma tarde de risadas. Muitos fãs criticaram. Outros se emocionaram. Mas Rafael já não vivia para agradar ao público. Agora, queria ser verdadeiro. Lucas também mudava. Ainda guardava mágoas, mas já não escondia tanto. Certa vez, durante uma conversa com a mãe, confessou: "Eu queria odiar ele para sempre. Mas quando ele aparece, parece que uma parte de mim se sente completa." Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Isso se chama amor, filho. Mesmo quando a gente tenta apagar, ele encontra um jeito de voltar. Depois de meses de encontros discretos, jantares simples e conversas íntimas, Rafael Monteiro sentiu que era hora de dar um passo além. Não bastava ser pai dentro das paredes de casa. Ele queria que o mundo visse Lucas, que todos soubessem que não era mais um segredo. Mas a vida pública é cruel, e Rafael sabia disso melhor que ninguém. Tudo começou com um convite para uma premiação de televisão. Rafael seria homenageado por sua carreira, um daqueles eventos luxuosos transmitidos ao vivo, com tapete vermelho, flashes e discursos emocionantes. Naquela noite, ele queria estar acompanhado de alguém especial. E não pensou duas vezes. "Lucas, quero que você vá comigo." O garoto arregalou os olhos. "Eu?" No meio de todas aquelas câmeras. "Nem pensar." Rafael insistiu, com a voz calma. "Não precisa falar nada, nem posar para fotógrafos. Só quero que esteja ao meu lado. Quero mostrar que você faz parte da minha vida." Lucas hesitou. Por dentro, tinha medo de ser julgado, de ouvir comentários cruéis. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se tocado pela sinceridade do convite. Depois de alguns segundos, respondeu: "Tá bom, mas se eu me sentir mal, eu vou embora." Rafael sorriu. Fechado. O grande dia chegou. A imprensa estava em peso, esperando ansiosa pela chegada do galã. Quando Rafael desceu do carro, de terno impecável, todos os flashes se voltaram para ele. Mas o que realmente surpreendeu foi a porta traseira se abrir, revelando Lucas. Um adolescente tímido, de olhar sério, vestindo um simples blazer azul. O silêncio durou apenas alguns segundos, antes de os fotógrafos enlouquecerem. "É o filho secreto. Ele trouxe o menino. Olhem como são parecidos." As câmeras disparavam sem parar. Rafael segurou a mão do filho com firmeza, protegendo-o do assédio. Lucas, nervoso, mantinha os olhos baixos. Mas, quando olhou para o pai, viu um sorriso encorajador. Naquele instante, sentiu algo que nunca havia sentido antes, o orgulho de estar ali, não como segredo, mas como parte da vida dele. Durante a cerimônia, Rafael recebeu um troféu em homenagem aos 20 anos de carreira. Quando subiu ao palco, todos esperavam mais um discurso cheio de frases prontas. Mas ele surpreendeu. "Hoje, não quero falar apenas da minha trajetória como ator.
Quero falar de um papel que demorei muito para assumir, Lu de pai. As câmeras imediatamente focaram em Lucas, sentado na plateia. O garoto engoliu em seco, sem saber onde enfiar o rosto. Este aqui, continuou Rafael, apontando para o filho, é meu maior prêmio. Ele me ensina todos os dias que a fama, o sucesso, nada disso vale se a gente não tem quem amar de verdade. A plateia aplaudiu de pé. Muitos choraram. E Lucas, mesmo sem querer, sentiu o coração amolecer. Pela primeira vez, o pai não estava escondendo nada. Estava dizendo ao mundo inteiro que ele era sua prioridade. Mas nem tudo foi emoção. No dia seguinte, as manchetes variavam entre o apoio e a crítica. Discurso emocionante de Rafael conquista a todos. Filho vira peça de marketing para limpar a imagem do galã. Lucas leu tudo. E cada comentário negativo era como uma facada. Eu não sou marketing de ninguém. Gritou para a mãe, irritado. Helena tentou acalmá-lo. Eu sei disso, filho. E seu pai também sabe. Mas as pessoas sempre vão falar. O importante é o que vocês dois sentem. Ainda assim, Lucas se fechou por alguns dias. Rafael percebeu, mas não desistiu. Certo fim de semana, pai e filho foram juntos a uma sorveteria. Alguns fãs reconheceram Rafael e se aproximaram. Queriam fotos, abraços, autógrafos. Lucas, desconfortável, recuou para um canto. Mas uma senhora se aproximou dele com delicadeza. Você é o Lucas, né? Perguntou, sorrindo. Queria te dizer que seu pai mudou muito depois que você apareceu. Ele está mais humano. Você fez bem para ele. Lucas ficou surpreso. Pela primeira vez, sentiu que não era apenas alvo de críticas. Algumas pessoas realmente o viam como alguém importante. Quando voltaram para casa, comentou com o pai. Eu não sabia que podia fazer diferença na sua vida. Rafael respondeu, sério. Você não faz diferença, filho. Você é a diferença. Pouco a pouco, Lucas começou a entender que a vida pública seria um desafio constante. Mas também percebeu que não precisava enfrentá-la sozinho. Rafael estava disposto a protegê-lo, a segurá-lo pela mão em cada passo. Eles ainda brigavam, ainda discutiam. Havia mágoas que não sumiriam da noite para o dia. Mas algo já estava claro, agora eles eram parte da vida um do outro. E nada, nem mesmo a crueldade da imprensa, poderia mudar isso. Em uma noite tranquila, enquanto assistiam a um jogo de futebol na TV, Lucas quebrou o silêncio. Pai, posso te chamar de pai? Rafael engasgou, emocionado. Durante meses, havia esperado ouvir essa palavra. Engoliu em seco e respondeu com a voz embargada. Pode, filho. Pode me chamar do que quiser. Lucas sorriu. Então, pai, obrigado por não desistir de mim. Rafael não conteve as lágrimas. Aquele era, sem dúvida, o maior papel da sua vida. Depois da aparição ao lado de Lucas na premiação, Rafael Monteiro nunca mais foi o mesmo. Sua imagem pública havia mudado radicalmente. Ele já não era apenas o galã inalcançável das novelas, mas um homem real, com erros, arrependimentos e a coragem de enfrentar as consequências. Para alguns fãs, isso o tornava ainda mais humano. Para outros, era uma mancha irreparável. Mas, para Rafael, nada disso importava. Pela primeira vez, ele estava vivendo de acordo com a verdade. Logo após o evento, Rafael recebeu uma notícia dura e a emissora onde trabalhava há anos decidiu suspender sua participação em uma novela que estava em produção. O motivo oficial era o ajuste de elenco, mas ele sabia que a verdade era outra.
Os patrocinadores estavam inseguros, temendo que o escândalo afastasse o público. Foi um golpe doloroso. Atuar não era apenas sua profissão, era sua paixão. Mas, ao contrário do que teria acontecido no passado, Rafael não desabou. Em vez disso, encontrou força em algo novo, na relação com Lucas. "Pai, você ainda é ator mesmo sem novela", disse o garoto, tentando animá-lo. "E, se não quiser mais fazer isso, pode fazer outra coisa." Rafael sorriu, tocado pelas palavras. "Você tem razão, filho. Mas eu ainda amo contar histórias." Com mais tempo livre, Rafael passou a se dedicar ainda mais ao filho. Iam juntos ao cinema, ao estádio, faziam viagens curtas para o interior. Coisas simples, mas que tinham um valor imenso. Numa dessas viagens, Rafael levou Lucas à cidade onde nasceu. Mostrou a antiga casa dos avós, a escola onde estudou, os campos onde jogava bola quando criança. "Aqui foi onde eu sonhei em ser ator", disse ele, apontando para a praça central. "Eu ficava olhando para o céu e pensando que queria mostrar meu rosto para o mundo." Lucas, pensativo, respondeu. "E conseguiu. Mas acho que seu maior papel não é na TV, pai. É aqui." Rafael engoliu em seco. As palavras do filho tinham mais peso do que qualquer prêmio. Mas o mundo não perdoa facilmente. A cada aparição pública, Rafael e Lucas eram alvo de boatos. Alguns sites insinuavam que o ator usava o filho para recuperar a carreira. Outros inventavam intrigas entre Lucas e a mãe. "Por que eles fazem isso?" perguntou Lucas, indignado. Rafael suspirou. "Porque a verdade nem sempre dá audiência, filho. O que dá audiência é o escândalo." "Então que falem", retrucou o garoto. "Eu sei quem você é de verdade." Foi a primeira vez que Rafael percebeu o quanto Lucas estava amadurecendo. Já não era apenas um adolescente ferido. Estava se tornando um jovem forte, capaz de enfrentar o mundo. Certo dia, Rafael recebeu um telefonema de um famoso diretor de cinema. Era a chance de protagonizar um filme internacional, rodado em Portugal. O projeto poderia relançar sua carreira em grande estilo. Mas havia um detalhe: as filmagens durariam 8 meses. 8 meses longe de Lucas, justo no momento em que começavam a se aproximar de verdade. Rafael ficou dividido. A carreira sempre foi sua vida. Mas agora tinha outra prioridade. A conversa decisiva. Na sala de casa, Rafael contou a novidade para o filho. "É uma grande oportunidade, Lucas. Talvez a maior da minha vida." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Eu não vou te impedir. Mas quero que pense: vale a pena perder mais 8 meses comigo?" A pergunta caiu como um raio. Rafael sentiu o coração apertar. Durante anos, havia perdido aniversários, festas, datas importantes. E agora, quando finalmente tinha a chance de recuperar o tempo perdido, colocaria tudo a perder de novo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro, lembrando das palavras do filho. Na manhã seguinte, Rafael pegou o telefone e ligou para o diretor. "Agradeço pelo convite, mas não posso aceitar. Minha prioridade agora é outra." Do outro lado da linha, silêncio. O diretor tentou convencê-lo, mas Rafael foi firme. Desligou com um misto de alívio e medo. Quando contou a decisão a Lucas, o garoto abriu um sorriso tímido. "Você escolheu ficar." Rafael abraçou o filho, emocionado. "Sempre vou escolher você." A escolha de Rafael repercutiu na mídia. Alguns o chamaram de irresponsável, outros de herói.
Mas ele já não ligava. Pela primeira vez, sentia que sua vida tinha propósito além da fama. E, ao olhar para Lucas, entendeu algo que nunca havia compreendido: a maior novela que já viveu não estava na televisão. Estava ali, na relação com o filho. Rafael Monteiro acreditava que, depois de escolher a família em vez da carreira, as coisas se acalmariam. Mas a vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Quando menos se esperava, uma nova tempestade se aproximava. Tudo começou com uma reportagem sensacionalista em um site de fofoca. Ex de Rafael Monteiro revela: ator só assumiu filho por pressão da mídia. A matéria trazia depoimentos distorcidos de uma antiga colega de trabalho, insinuações sem provas e frases manipuladas. Mas o estrago foi imediato. Em poucas horas, a notícia se espalhou pelas redes sociais. Lucas viu a manchete no celular e sentiu o sangue ferver. As palavras pareciam cutucar a ferida que ele tentava cicatrizar. "Então é isso?" perguntou ao pai, encarando-o com raiva. "Você só me assumiu porque foi obrigado." Rafael tentou se explicar. "Filho, isso não é verdade. Eu errei no passado, sim, mas hoje estou aqui porque quero. Porque você é a coisa mais importante da minha vida." Mas Lucas estava ferido demais para ouvir. "Eu sabia", murmurou, antes de sair batendo a porta. Nos dias seguintes, Lucas evitou o pai. Não atendia ligações, não respondia mensagens. Helena tentava acalmá-lo, mas ele estava fechado em si mesmo. Ele só pensa na imagem dele, mãe. Sempre foi assim. Helena suspirou. "Eu sei que é difícil acreditar, filho. Mas eu vi a mudança nele. Seu pai não é mais o mesmo homem que te deixou esperando tantos anos." Lucas balançou a cabeça, incrédulo. "As pessoas não mudam, mãe." Para Rafael, foi como voltar 15 anos no tempo. Revivia a sensação de ser rejeitado, de não estar presente, de perder o filho mais uma vez. Chorava sozinho, desesperado por não saber como reconquistar a confiança de Lucas. Sua assessoria sugeriu que desse entrevistas desmentindo os boatos, mas ele recusou. "Não quero provar nada para a imprensa. Quero provar para o meu filho." Foi então que Rafael tomou uma decisão drástica. Cancelou compromissos, recusou convites, desapareceu das redes sociais. Em vez de aparecer em público, dedicou-se a algo que nunca havia feito: de escrever uma carta. Não era uma carta qualquer, mas um relato sincero, de coração aberto. Escreveu sobre seus erros, seus medos, sobre o dia em que segurou Lucas pela primeira vez e sentiu o maior amor da vida, mas também o maior pavor. Escreveu sobre cada aniversário perdido, cada lágrima escondida, cada arrependimento. E, no fim, escreveu: "Se você ainda duvida de mim, não vou pedir que acredite nas minhas palavras. Vou pedir que me dê a chance de provar com minhas atitudes, todos os dias, pelo resto da minha vida." Dobrou a carta, colocou em um envelope e foi pessoalmente entregá-la a Helena. "Por favor, entregue ao Lucas." Pediu, com a voz embargada. Quando Lucas recebeu a carta, não quis abrir de imediato. Mas a curiosidade falou mais alto. Conforme lia cada palavra, sentiu o coração apertar. Não era um texto ensaiado, não havia frases de efeito. Era o desabafo de um homem nu em sentimentos. As lágrimas vieram sem que ele percebesse. Pela primeira vez, viu seu pai não como um galã, não como uma celebridade, mas como um ser humano quebrado, arrependido e disposto a mudar. Naquela noite, Lucas procurou a mãe. "Você acha que ele fala a verdade?" Helena sorriu com ternura. "Eu nunca vi seu pai tão sincero. Só você pode decidir se vai acreditar."
2 dias depois, Rafael estava em casa quando ouviu a campainha tocar. Ao abrir a porta, encontrou Lucas, encharcado pela chuva. O garoto segurava a carta nas mãos, amassada de tanto reler. Pai, começou, com a voz trêmula. Eu ainda estou com raiva. Ainda dói. Mas eu quero tentar de novo. Rafael sentiu o chão desaparecer sob os pés. As lágrimas desceram antes mesmo que pudesse responder. Apenas abraçou o filho, forte, como se nunca mais fosse soltá-lo. Lucas, por sua vez, não resistiu. Deixou-se envolver, sentindo que, apesar da mágoa, havia algo mais forte, o amor que nunca deixou de existir. Naquele momento, Rafael entendeu que não bastava dizer que mudará. Precisava provar, todos os dias, que estava ali para ficar. Não havia atalhos, não havia fama que resolvesse. Era no silêncio dos gestos, no olhar sincero, no abraço demorado que se construía a confiança. E Lucas, ainda desconfiado, aceitou dar ao pai a segunda chance. Não porque acreditava cegamente, mas porque, no fundo, também precisava desse reencontro. O abraço na porta de casa, em meio à chuva, foi um marco. Não era o fim da dor, mas o começo da cura. Rafael Monteiro e Lucas finalmente estavam dispostos a reconstruir a ponte quebrada pelo tempo. Mas reconstruir exige paciência. Não bastava um abraço. Não bastava uma carta. Era preciso viver o dia a dia, mostrar com atitudes que a mudança era real. Rafael nunca mais foi o mesmo. Antes, sua vida girava em torno de contratos, roteiros e fama. Agora, girava em torno de uma palavra que aprenderá a valorizar tarde demais, um pai. Passou a organizar sua rotina de forma diferente. Não aceitava mais papéis que o afastassem por meses. Preferia trabalhos menores, mas que lhe permitissem estar presente. Aos olhos de alguns, parecia loucura abrir mão de papéis grandiosos, de oportunidades internacionais, de contratos milionários. Mas, para Rafael, a escolha era simples. O que eu perdi com meu filho não tem preço. Dizia em entrevistas. Não vou perder mais nada. Lucas também mudou. Já não era o adolescente revoltado, cheio de mágoas presas. Claro, ainda havia feridas, mas agora ele sentia que podia confiar. Na escola, ainda sofria com piadinhas. Mas, ao contrário de antes, já não se escondia. Sim, ele é meu pai. Respondia, firme. Ele errou, mas está aqui agora. Essa força surpreendia até Helena, que via o filho florescer diante de seus olhos. Você sempre quis proteger ele, Rafael. Disse a certa altura. Mas, no fim, foi ele quem te fortaleceu. Rafael sorriu, reconhecendo a verdade. Lucas era mais do que um filho. Era seu espelho, sua redenção. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa noite simples. A escola de Lucas organizou uma peça teatral, e ele tinha um papel pequeno, mas importante. No passado, Rafael teria inventado desculpas. Mas, naquela noite, foi o primeiro a chegar. Sentou-se na primeira fileira, com os olhos brilhando de orgulho. Quando Lucas entrou no palco, nervoso, seus olhos se encontraram. O adolescente viu o pai sorrindo, batendo palmas discretas, torcendo como nunca. E, naquele instante, entendeu, o vazio que o acompanhará durante anos começava a ser preenchido. Após a apresentação, Rafael correu para abraçar o filho. Você foi incrível. Disse, emocionado. Lucas sorriu, meio sem jeito, mas feliz. Eu só queria que você estivesse aqui. E eu sempre estarei. Respondeu Rafael, com firmeza. Meses depois, Rafael decidiu dar um passo além. Convidou Helena e Lucas para acompanhá-lo em uma entrevista exclusiva, não para falar de escândalos, mas para contar a verdade. No programa,
ele foi transparente. Errei por medo. Tive medo de perder tudo. Mas aprendi que nada vale mais do que o amor de um filho. Helena falou com serenidade, sem mágoa. Eu criei o Lucas sozinha porque era o que precisava ser feito. Mas nunca quis apagar o pai da vida dele. E Lucas, ainda tímido diante das câmeras, resumiu tudo em uma frase. Eu só queria ter um pai. Agora eu tenho. A entrevista emocionou o país. Milhares de mensagens chegaram, não apenas de fãs, mas de pessoas comuns que se viram naquela história. Homens que também erraram, filhos que também sentiram ausência, famílias que aprenderam a perdoar. O tempo passou, e a relação de Rafael e Lucas se fortaleceu. Ainda havia discussões, ainda havia diferenças. Mas havia também amor, e isso era o suficiente. Rafael voltou a atuar, mas agora escolhia papéis diferentes. Não queria mais interpretar apenas galãs perfeitos. Queria papéis humanos, falhos, reais, porque sabia, na pele, o que era falhar e se reerguer. E Lucas, inspirado pela própria história, começou a escrever. Criava roteiros, histórias, peças. Sonhava em estudar cinema, e Rafael estava ao seu lado em cada passo. Você vai contar histórias muito melhores do que eu já contei, dizia o pai, orgulhoso. No fim, a vida de Rafael Monteiro não foi marcada apenas pelo sucesso nas novelas. Foi marcada pela coragem de encarar seus erros, de pedir perdão e de se reconstruir como homem e como pai. Ele descobriu que fama é passageira, contratos acabam, holofotes se apagam. Mas o amor de um filho, esse é eterno. E Lucas descobriu que o perdão não apaga a dor, mas abre espaço para algo maior, a chance de escrever um novo capítulo. E é aqui que a nossa história termina. Uma história que poderia ser sobre qualquer um de nós. Porque, no fim, todos temos segredos, todos cometemos erros, todos precisamos de perdão. A diferença é que, quando a verdade vem à tona, podemos escolher continuar presos ao passado ou construir um futuro melhor. E Rafael escolheu o futuro. Escolheu o filho. Escolheu o amor. Se essa história emocionou você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E, se quiser continuar nessa jornada de histórias fortes e impactantes, já clica aqui e assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Obrigado de coração por me acompanhar até aqui. Até a próxima!